SejaCast começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra e este é mais um SejaCast da série 1000 que nós estamos fazendo em celebração a 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. No nosso primeiro podcast nós tivemos o César Campiani, especialista na Força Expedicionária Brasileira, e foi um podcast fantástico, já está no ar, você pode ir lá, dar o seu like, se inscreva no canal. E hoje nós temos um especialista na Marinha Brasileira, que é o Carlos André Lopes. Ele é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação de História Social da UFRJ. Ele também é especialista em História Militar Brasileira pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é sócio emérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Você está vendo que a gente só traz gente boa aqui, né? Você está vendo que a gente não traz qualquer um aqui, né? Então, assista os podcasts. É oficial do quadro técnico da Marinha do Brasil, pesquisador da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha desde outubro de 2000 e recentemente colaborou com o livro A História do Brasil nas Duas Guerras Mundiais, organizado por Mary Del Priore e Carlos Darós no capítulo Mar e o Brasil na Segunda Guerra Mundial, o papel das marinhas de guerra e mercante na manutenção da soberania brasileira. Carlos, muito obrigado pela sua participação, é um grande prazer ter você por aqui. É um prazer participar, obrigado pelo convite. Maravilha. Com a gente eu tenho também aqui o professor Marco Túlio Delgobo Freitas, nosso querido Simon. Tudo bem, velho? Tudo bom, é sempre um prazer estar aqui colaborando com a expansão, né? Digamos, nem expansão mais, mas agora a consolidação da democratização da história militar, principalmente agora entramos numa fase história militar brasileira para o público em geral. E falar da Marinha, né? Falar da Marinha, que é tão pouco falada. Tem que falar. Conosco também o professor Renato Kloss, o homem mais cercado de Minas Gerais. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Bull, Marco, Mac, Carlos, obrigado pela sua presença aí hoje. Vamos falar hoje aí da Marinha aí brasileira. Muita gente foca, né, na FEB e pouca gente foca na Marinha. Então hoje nós vamos tirar um monte de dúvidas aí sobre esse tema. E também conosco o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bom, senhores? Sejam todos bem-vindos. Você ouvinte que está com a gente, saudações cavalarianas para você. E vamos lá, o assunto, como disse o Simons e o Bull na entrada, Marinha é um tema que infelizmente se fala muito pouco e Marinha Brasileira menos ainda. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos na bala. Vamos começar, então vamos do início da Marinha do Brasil, né? Da trajetória histórica da Marinha do Brasil. Carlos, fala um pouquinho para nós da criação da Marinha do Brasil no meio da Guerra da Independência, tá? Mobilidade, flexibilidade desse poder naval que a criação dessa Marinha nos deu naquele momento. Olha, justamente por essa indicação de que a Marinha do Brasil e a sua história, a história que a gente chama marítima do Brasil em geral é muito pouco conhecida, eu acho interessante justamente começar com essa criação da Marinha do Brasil, que em 2022 fazemos 200 anos da nossa independência e fazemos também 200 anos da criação da Esquadra Brasileira, reunião dos navios de guerra que conformam o que a gente conhece como uma marinha de guerra, né? A esquadra. A criação dessa marinha se dá muito em função da própria independência brasileira, né? Era uma colônia portuguesa que recebeu em 1808 a família real e recebeu o Estado português, a direção do Estado português mudou para o Rio de Janeiro e também mudou todos os seus ministérios, então chamados de secretarias de Estado, né? E mudou também o Ministério da Marinha e a Esquadra Portuguesa veio para cá, né? Parte da Esquadra Portuguesa que não lutava a guerra peninsular contra os franceses e espanhóis veio para cá, né? E em 22, quando da nossa independência, parte dessa esquadra, uma parte muito considerável dessa esquadra, fica leal ao então príncipe regente Dom Pedro de Alcântara e que
se torna o imperador Dom Pedro I. Então, essa esquadra portuguesa que se transforma a esquadra brasileira e tem sua primeira guerra contra a Marinha Portuguesa nas guerras da independência. Né? Evidente que houve uma rápida incorporação de navios e manutenção de navios que estavam ainda incapacitados para navegar durante o final do ano de 22, e já em 23 essa marinha entra em guerra com a Marinha Portuguesa. Essa marinha entra em batalha naval com a Marinha Portuguesa. A principal dessas batalhas é a Batalha de 4 de Maio, ao largo de Salvador. Né? E ela tinha também um problema, que ela tinha pouca gente, já que você teve que incorporar os militares dessa marinha e solicitar deles a lealdade ao novo imperador. Né? E alguns optaram por voltar para Portugal. Então teve que se incorporar gente. E como que se incorporava gente à época? O que a gente chama aqui de maneira muito generalista dos mercenários. É contratar militares, oficiais e praças, onde se podia. E uma captação que se fez foi justamente na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tinha saído há pouco tempo das guerras contra Napoleão, então você tinha um mundo de oficiais e praças que foram dispensados da Marinha de Guerra, da Royal Navy, da Marinha de Guerra Britânica. Aquela desmobilização normal pós-guerra, né? Sim. Uma brutal desmobilização pós-guerra. E muitos desses praças e oficiais foram contratados, inclusive o comandante-geral dessa esquadra, o primeiro-almirante Thomas Cochrane, né, que era um escocês, oficial da Marinha Inglesa, que tinha sido exonerado da Marinha Inglesa. Né? É uma história muito interessante, que aqui não vai dar tempo para contar, mas é uma história bastante interessante. E foi lutar na libertação do Chile, né? Comandando a Marinha chilena na guerra contra os espanhóis. E em 22, o Brasil, o governo brasileiro, né, o gabinete do José Bonifácio, ofereceu ao Cochrane, que já tinha algum tipo de problema com a chefia do governo chileno, um contrato para comandar a esquadra brasileira. Ele veio, a Marinha Brasileira lutou essa guerra de independência. A principal força portuguesa, que se baseava em Salvador, e aí tem a Batalha de Pirajá, as Guerras do Recôncavo, ela foi expulsa por um cerco militar à cidade de Salvador e um bloqueio naval à cidade de Salvador. Né? Um bloqueio naval é os navios impedindo que essa cidade recebesse mantimentos. E isso até a Segunda Guerra Mundial, a economia brasileira, as artérias da economia brasileira eram por mar. Inclusive a troca entre cidades das províncias e depois dos estados se dava pela navegação de cabotagem, a navegação que liga cidades dentro do mesmo país. Né? Então, esse bloqueio naval, esse rompimento dessas artérias de abastecimento, é uma missão típica de uma força naval numa guerra. Né? Depois da guerra de independência, nós lutamos uma guerra contra a Argentina, que pouquíssima gente conhece, a Guerra Cisplatina, de 1825 a 1828. É uma guerra pelo controle da então província brasileira mais ao sul, que é o Uruguai, que foi província brasileira até 1828. Né? Essa guerra é extremamente interessante porque é a última guerra das marinhas à vela. Né? É a última guerra em que você tem lutando marinhas à guerra marinhas à vela. E é uma guerra cheia do que a gente chama de maneira comum de piratas. Né? Porque um dos meios do governo argentino, da então Províncias Unidas do Rio da Prata, de levar a guerra ao Brasil,
foi a gente pode chamar de contratação, São mas os privateers? Dos privateers, de corsários. Os corsários, isso. Dos corsários. E corsários, inclusive, vindos dos Estados Unidos, vindos da França, dos mais variados países, que impuseram uma guerra contra a nossa navegação mercante ao longo de todo o litoral brasileiro. Então a Marinha luta uma guerra no Rio da Prata, né, naquele grande estuário, grande difícil estuário do Rio da Prata, contra a Marinha Argentina, comandado inclusive por um escocês, né, Guillermo Brown, né, William Brown, e luta uma guerra contra os corsários em todo o litoral brasileiro ao mesmo tempo. Né? A Argentina abriu 2 frentes com a gente. Abriu 2 frentes com a gente, enquanto a guerra terrestre era lutada em território cisplatino, hoje território uruguaio. Né? E é uma guerra interessante porque a Marinha Brasileira ainda estava cheia de ingleses, de britânicos, melhor dizendo, né? Escoceses, irlandeses, ingleses, galeses, e a Marinha Argentina também, inclusive comandada por um escocês. E é uma guerra entre ingleses, de uma maneira que inclusive tem um livro interessantíssimo, que só está editado em inglês, de um diplomata, historiador naval britânico chamado Brian Valley, que ele chama, esse livro dele chama War Between Englishmen, né? A guerra entre ingleses. Essa esquadra sai como uma esquadra bastante forte dessa guerra e vai, durante a regência e segundo reinado, ser empregada nas várias revoltas regionais que ocorreram ao longo de todo o Brasil, desde a cabanagem lá no Pará até Farrapos, no sul do Brasil. E aí essa esquadra, que tinha uma condição, desde a Guerra da Independência e a Guerra Cisplatina também, de operar como uma esquadra conjunta, como uma força conjunta, ela vai ter que se fragmentar em várias forças regionais para atuar nessas guerras. Né? Então ela perde uma capacidade de operar enquanto esquadra conjunta, operando em várias forças espalhadas ao longo de todas as províncias. Né? Dá para a gente pensar esse movimento um pouco como o que houve com a descentralização nas guardas nacionais, que não era propriamente uma descentralização de um exército unificado, mas ficou Sim. Cada responsabilidade com sua chefia local, né? Vamos dizer assim. Sim, mas isso dava muito problema na Marinha, porque é diferente das guardas nacionais, que elas tinham, inclusive, uma formação dentro daquele local, dentro daquela região, né? Ela vem com uma tradição regionais e tal. Uma tradição miliciana, não no que a gente utiliza hoje, que a gente lê todo dia nos jornais da milícia, mas na tradição do cidadão em armas, que é inclusive um método de defesa do território utilizado pelos portugueses ao longo de todo o período colonial. Né? A Marinha é um pouco diferente da Guarda Nacional, porque ela tinha uma formação, inclusive do seu pessoal técnica, e formação e manutenção dos seus navios concentrada no Ministério da Marinha, né? na Força Naval, e comandada por esse ministro da Marinha. Mas ela tinha um emprego regionalizado nessas guerras, e quando desse emprego regionalizado, ela tinha uma subordinação operacional e uma dependência logística da província, dos presidentes da província e dos seus governadores de armas, né? Que seriam como se fosse, muito mal comparando, um secretário de segurança, né? Muito mal comparando. Então, mesmo as tropas de primeira linha do Exército, que não eram tropas de Guarda Nacional, mas tropas de primeira linha do Exército mesmo, enquanto nas províncias eram subordinadas aos comandantes de armas das províncias e ao presidente da província. Né? Então, mas para a Marinha, como esse navio, num mês estava em Salvador, no mês seguinte estava em Belém, e 2 meses depois estava no Rio Grande, na cidade de Rio Grande,
a tripulação do navio não criava raízes naquela província, né? Então, por muitas vezes houve grandes problemas entre os comandantes desses navios e os presidentes das províncias, porque essa subordinação era dividida entre os presidentes e o próprio ministro, o que o ministro está mandando fazer, né? Com essa fragmentação que a Marinha chega na Guerra do Paraguai, na Guerra da Tríplice Aliança, e aí vai lutar num teatro de operações completamente diferente, que é o Rio, com toda a peculiaridade desse teatro de operação, a milhares de quilômetros da principal base da Marinha, do principal sustentação logística da Marinha, que era no Rio de Janeiro, onde existia o Arsenal de Marinha da Corte, hoje o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que construía e fazia a manutenção dos navios. Então ela estava operando a milhares de quilômetros de distância, em uma calha de rio desconhecida, e muito desconhecida, né? E na primeira metade da guerra, operando contra a Marinha Paraguaia, e depois da Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865, quando a Marinha brasileira derrota grande parte da Marinha Paraguaia e conquista o controle da calha do Rio Paraná, para depois subir na confluência com o Rio Paraguai, ela vai enfrentar fortalezas de terra. E aí essa marinha de navios de madeira, porém já na década de 1860, já desde a década de 1850, com máquinas a vapor, mas navios de madeira, com velas e mais máquinas a vapor também, vai ter que enfrentar os disparos das fortalezas de terra ao longo da calha do Rio Paraguai. E aí um navio de madeira, de fato, não aguenta isso, né? E aí a Marinha rapidamente tem que se mobiliar de navios blindados, né? De navios que a gente chama navios couraçados. Couraçados. Né? E aí couraçados, que eram os navios um pouco maiores, que não tem muita relação com o encouraçado da Segunda Guerra Mundial, que é um navio muitíssimo maior, e monitores, navios blindados que vão conseguir suportar o fogo das fortalezas e disparar contra as fortalezas em uma operação combinada com o Exército, completamente combinada com o Exército, né? Em que, na verdade, a Marinha fazia o flanco, né? O flanco do Rio, a Marinha que fazia, para envolver as fortalezas no ataque às fortalezas. Foi assim no ataque principal delas, a fortaleza de Humaitá, onde a Marinha superou, recebendo fogos da fortaleza de Humaitá, e conseguiu depois fazer uma transposição do rio do lado do Chaco para cercar a fortaleza de Humaitá. Uhum. Né? Então essa Marinha teve que aprender um novo tipo de guerra, que é a guerra fluvial. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem como fazer como era em comparação a Marinha do Paraguai com relação à Marinha brasileira? Em questão tecnológica em relação aos navios. Sim, sim. A gente pode considerar a Marinha do Paraguai até 65, né? Sim, até Riachuelo, né? A guerra começa no final de 64, vai até e no final de 64 até Riachuelo, até junho, ou até a liberação de Uruguaiana, que já é no segundo semestre de 65, é uma guerra de ofensiva paraguaia. Ofensiva paraguaia em duas frentes. Na frente do Mato Grosso, que na verdade é uma frente que a gente não conseguiu entrar na ofensiva até o finalzinho da guerra, e na frente mais ao sul, onde o Paraguai invade a Argentina e invade a província do Rio Grande do Sul, né? Então, nesse momento, a Marinha brasileira que vai lutar contra a Marinha do Paraguai, se você pensar basicamente, são navios de madeira, que utilizam velas e que são mobiliados por máquinas a vapor, né? Alguns com máquinas a vapor que vão mover para sua propulsão hélices, como a gente conhece hoje, e alguns com rodas laterais. Não sei se vocês lembram daqueles filmes de faroeste americano que aparece aquele navio no Mississippi. É mais ou menos aquilo, as rodas laterais fazendo a condução dos navios. A diferença é que os navios brasileiros, em sua totalidade, eram navios construídos para serem navios de guerra, construídos com o objetivo de serem navios de guerra.
embora não tivessem preparados para operar em rios, logo porque o rio tem uma profundidade muito mais baixa que o mar, e os navios da Marinha Brasileira eram operados para preparar no mar, para operar no mar, né? Comprados para operar no mar. E aí tinham calados muito grandes. O que é o calado? É a parte do casco submersa. E um calado muito grande no rio faz o quê? Encalha, bate no fundo e o navio não consegue prosseguir. Então eram os navios feitos para operar na guerra, feitos como navio de guerra, produzidos como navios de guerra, mas inadequados para a operação naquele teatro de operações do Rio. Enquanto a maioria dos navios do Paraguai, à exceção de um navio, o Taquari, que foi um navio comprado, se eu não me engano, pelo pai do Solano Lopes, ainda, como um navio de guerra de fato, os navios paraguaios eram navios mercantes que tinham sido construídos para operar naquela calha fluvial dos rios Paraná e Paraguai. Logo, o Paraguai fazia a sua ligação por mar, descendo o Paraguai e entrando no rio Paraná, né, e saindo no estuário do Prata. Então, eles estavam adaptados àquele tipo de navegação e foram armados com canhões, né? Para aquela época, esse tipo de adaptação era um tipo de adaptação possível, né? Não ideal, mas possível, você armar navios mercantes com canhões e transformá-los em navios de guerra. E o Paraguai impôs essa resistência até a Batalha Naval do Riachuelo à Marinha Brasileira, e foi uma batalha bastante aguerrida, até essa destruição de boa parte dos navios paraguaios nessa batalha, quando o Brasil conseguiu o controle do rio. Se não me engano, o último navio um pouco diferenciado do Paraguai era o Marquês de Olinda, que foi capturado. O Marquês de Olinda foi armado como um navio de guerra pelo Paraguai. Exato. Uhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu sei que vocês militares, eu sou carioca também, eu frequentei EGN por um bom tempo, frequentei ECM, eu sei que vocês têm digamos, um laço de amizade muito grande com os argentinos. Mas como eu sempre falo, eu adoro a história militar argentina, principalmente aquela parte do Belgrano. Adoro essa parte. Então, na Guerra do Paraguai, os argentinos, de olho no pós-guerra, eles provocaram, digamos, através da ordem de batalha, principalmente da Marinha Brasileira, por causa dessa operação conjunta com eles, olhando o pós-guerra, eles queriam, digamos, sacrificar a Marinha Brasileira. Isso é verdade? Isso é mito? Ou como é que a gente pode colocar isso hoje? Não é verdade nem é um mito. É uma história que você pode ver sob vários aspectos, sob vários pontos de vista, né? Uhum. Até dezembro de 66, o Comando Geral das Forças Armadas, das Forças de Terra lutando contra o Paraguai, da Tríplice Aliança, era do Bartolomeu Mitre, que era o presidente da província da Argentina, né? Que era o presidente da Argentina. General também, e comandava todas as forças. Porém, nessa época, por força do próprio Tratado da Tríplice Aliança, o governo brasileiro indicou que, olha, tudo bem, a Argentina, Mitre, comanda o exército, inclusive as divisões brasileiras, mas a Força Naval não. A Força Naval tem um comando conjunto, tem um comando próprio brasileiro e tem que ser discutido com a reunião do comandante-geral da esquadra em operações de guerra no Paraguai, e o Mitre tem que acordar operações conjuntas, operações que ambos têm alguma autonomia, né? E o comandante em chefe da esquadra brasileira era o Tamandaré, Joaquim Marques de Lisboa, então Visconde de Tamandaré, né? Um militar já extremamente experimentado, inclusive, que luta desde os 15 anos na guerra da Independência,
até em todas essas guerras regionais, até a Guerra do Paraguai já como vice-almirante, né? Uhum. E, evidentemente, o pensamento estratégico da época, e o pensamento estratégico de um militar, do Exército e do Mitre, era obter o sucesso na operação, independente do sacrifício tanto de tropas de terra como do sacrifício de navios, para obter o sucesso nas operações. E Tamandaré sabia, na verdade, o governo brasileiro sabia que muito da força do Império Brasileiro perante os seus, hoje, irmãos, amigos, mas perante os seus disputantes, principalmente no Cone Sul, e principalmente a Argentina na época, era a capacidade do Brasil de manter uma força naval considerável, o que a Argentina não tinha, né? E aí é uma das capacidades, uma das características da força naval, que é a mobilidade. A força naval é um instrumento de guerra que você desloca com muita rapidez de um lugar para outro, né? Enquanto um exército no século XIX demora semanas, às vezes meses, para se deslocar, você sabe que na Guerra do Paraguai, no final da Guerra do Paraguai, para não deslocar um exército, se montou um corpo de exército no Rio Grande do Sul para lutar na Guerra do Paraguai. O último corpo de exército que foi empregado na guerra, que não foi aquele corpo de exércitos voluntários da pátria, foi formado no Rio Grande do Sul. Então, vamos formar aqui mesmo, que está mais fácil. A Marinha se desloca muito rápido. E ela impõe força de maneira muito rápida. Às vezes impõe a força sem mesmo disparar a dissuasão, né? Chega num porto, mostra sua força naval e aí... Gunboat Diplomacy. Comandante Perry manda abraços, né? E nesse ponto, Tamandaré sempre tinha essa... E parte do governo brasileiro também tinha essa indicação. Será que ele está querendo sacrificar os navios, por exemplo, utilizando navios de madeira para muito próximo a fortalezas, disparar contra essas fortalezas, trocar fogos, fazer o apoio, o que a gente chama de apoio de fogo naval contra essas fortalezas e ficarem expostos ao fogo inimigo e seriam afundados, porque navios de madeira recebendo tiros de canhão de uma bateria fixa como uma bateria de terra que vai ser afundado? Será que esse tipo de tática é interessante para a manutenção de um poder naval forte brasileiro? Esse é um pouco o início do rolo entre o Tamandaré e o Barroso? Não. Os dois concordavam nesse ponto, né? E os dois concordavam nesse ponto, e a Marinha Brasileira, a organização, a administração naval da Marinha Brasileira concordava que o combate próximo às fortalezas só seria possível quando chegassem aos teatros de operação os navios com blindagem, os navios couraçados, que começam a chegar justamente na segunda metade do ano de 1866. E aí que começam as operações, só na segunda metade, contra as fortalezas de terra, né? A gente sabe que ali tem Passo da Pátria, que é a entrada das forças no Rio Paraguai, e o desembarque do exército no território paraguaio em abril de 66, né? E as primeiras operações contra as fortalezas só vão se dar no segundo semestre, com a chegada gradual desses navios, parte deles construídos no Brasil, que isso foi uma conquista incrível, e parte deles comprados no exterior, né? E boa parte dos melhores navios couraçados foram os construídos no Brasil e não os comprados no exterior, né? Excelente. Aí a gente passa da primeira, a gente sai de uma evolução doutrinária, né, que pega uma fragmentação nessa época da regência,
vai para uma centralização, volta para uma centralização doutrinária, organizacional e na Guerra do Paraguai, e daí a gente pega a pior dela, já a pior das mudanças, que é a mudança tecnológica, né? Entra a variável tecnológica. Exato. Da Primeira Guerra Mundial, onde a gente, de um dia para o outro, a gente percebe que não tem mais marinha. A gente tem que sair correndo comprar navio. Essa dificuldade tecnológica, nessa primeira fase da construção de monitores e coraçados no Arsenal de Marinha do Brasil, fomos bem sucedidos. Quando os navios começaram a se tornar muito mais complexos, isso já se dá nas décadas de 1870 e principalmente 1880 a 1890, tanto os taleiros privados, que eram muito poucos, e o estaleiro estatal, que é o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, o principal deles, perde essa capacidade de construir navios como eles estavam sendo lançados na Europa, principalmente, né? E essa época é incrível estudar, para quem estuda a tecnologia nas marinhas de guerra. De 1880 a 1900, a evolução tecnológica foi muito rápida. Muito rápida. Né? Se você pega um navio de 1850 e um navio de 1900, você não reconhece que era a mesma coisa. Coisas completamente diferentes. Né? Enquanto se você pega um dreadnought, por exemplo, que é o grande encoraçado da Marinha Inglesa, que foi incorporado à Marinha Inglesa em 1906, e pega um grande encoraçado da Segunda Guerra Mundial, uma classe Iowa, você reconhece os dois navios. Sim. Não, sim, você reconhece. Então, a Iowa é maior e tal. Foram feitos para a mesma finalidade. Mas reconhece. Dá para ver uma evolução dos dois, né? Você junta para um leigo e ele diz, isso é a mesma coisa. Enquanto se você pega um navio de 1850 e o dreadnought de 1906, não, isso não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Né? Essa evolução foi muito rápida e a Marinha perdeu essa capacidade, o país perdeu essa capacidade, a indústria nacional, muito deficiente, a gente sabe disso na época, perdeu essa capacidade de construir navios. Capacidade que ela tinha antes com os navios de madeira. Né? Ela perde essa capacidade. E aí, essa esquadra, a Marinha, tem que se mobiliar de navios construídos fora do país, no estrangeiro. Os navios são muito caros, manter uma marinha de guerra é muito caro, tá? Muito caro. Lembrem-se que na época o exército ainda não tinha carros de combate, então o exército era basicamente feito de artilharia, trens de artilharia e infantaria, e a Marinha tinha que manter navios agora já mecanizados, blindados, com torres, canhões instalados em torres. A introdução já no final do século XIX, iniciozinho do XX, do rádio, né, do telégrafo sem fio, né, instrumentos de direção de tiro além do alcance visual. Essa Marinha tem que ter dinheiro para se mobiliar, e uma coisa que o país não tinha. Então, navios que eram novos em 1800 no começo da década de 1880, eles se tornam velhos no começo da década de 1890, né? Porque eles já estão ultrapassados. Né? Daí, a gente já entrando no século XX, a Marinha, na década de 10, ela consegue adquirir, muito por força da política externa do Barão do Rio Branco, que compreendia que uma marinha forte era um instrumento de diplomacia. Aí a gente pode dizer que o velho barão também era um leitor de Marra? Talvez. É uma coisa a se estudar, se ele lia Marra. Na biblioteca dele tinha Marra. Mas ele compreendia isso, e, na verdade, Bonifácio, na Independência, já compreendeu isso, indicando que a primeira instrumento que ele tentou montar era rapidamente uma marinha de guerra. Porque ele sabia que a marinha de guerra podia levar a guerra a qualquer província litorânea. Né? Então, Bonifácio já tinha essa
noção da mobilidade que uma marinha dá para levar a força, né, o braço armado do Estado, mais longe. E o Barão do Rio Branco também. E no final da década de 1900, a Marinha consegue incorporar o que seria toda uma esquadra nova, com 2 grandes já encouraçados, como vocês compreendem aí na Segunda Guerra Mundial, o São Paulo e o Minas Gerais, já incorporando várias modificações, 2 cruzadores leves e 10 contra-torpedeiros. Né? Isso é uma esquadra que a gente chama de esquadra de 1910, que a maioria dos navios chegaram entre 1908 e 1910. É uma esquadra completamente nova, mas que é uma esquadra que também depende de uma manutenção cara e de um treinamento constante para adaptar as tripulações a esse navio, e que aí falta dinheiro de novo para manter, principalmente na década de 20, manter essa manutenção. Eu não sei, Carlos, mas eu tenho a impressão de que você está falando exatamente de 2020. Não, a gente tá... Rapaz, não coloca o comandante em maus mares, pelo amor de Deus, não coloca. A gente aprendeu, sim. Por exemplo, agora a gente está falando da Marinha de hoje, os 2 principais projetos são submarinos. Esses submarinos, embora sejam submarinos de projeto francês, estão sendo construídos aqui. A gente já veio de uma outra classe, que era um projeto alemão construído no Brasil também. Né? E dos navios de escolta, que é as fragatas classe Tamandaré. Antigas corvetas agora que subiram para fragatas, projeto alemão, mas também construídos no Brasil, com transferência de tecnologia. Né? Mas um adendo. Falando da Marinha de 2020. Vamos depois a gente, de 1910. Um adendo. No fim a gente chega aí. Tá. Um adendo. Quando eu comecei a estudar história militar há um tempo atrás, foi por causa de 2 fatores bastante interessantes. Um foi esse grupo de malucos que eu achei no submundo da internet, que a gente trocava e-mails, reclamava sobre história militar, e outro porque eu estava falando eu estava finalizando minha graduação em História na UERJ, e estava falando sobre a gripe espanhola. Mas a gripe espanhola não me comoveu tanto ao ponto de eu gostar de história da saúde. O que me comoveu mais foi pegar, quem já visitou a Biblioteca Nacional, foi pegar aqueles jornais da época e ver, né, os jornais, como a gente vê no computador hoje, algo normal, ver a transparência deles e ver 2 debates interessantíssimos, que para mim, ao meu ver, eram melhores do que gripe espanhola. Primeiro, a vinda ou não da missão militar francesa no Brasil, tá certo? E a segunda era ver o almirante Alexandrino, era ver o debate do almirante Alexandrino sobre a construção da Marinha, sobre a compra das marinhas, sobre a ida dos marinheiros brasileiros para a Europa, como os ingleses achavam assim, nossa, como a marinha brasileira é bem vestida, bem nutrida, bem... Isso daí me causava assim, gente, como é bom ser brasileiro essas horas, porque os britânicos estão batendo palma para a marinha brasileira. Eles batiam palma para o almirante Alexandrino. E isso foi uma coisa bastante que me marcou para a entrada na história militar. Foi exatamente o almirante Alexandrino. É um cara assim, se bem que depois eu li um livro, foi até lançado pela FGV, sobre o debate, a Era dos Encouraçados, um cinza pequenininho que eu tenho até na minha biblioteca, que aí vem falando... E na minha também. Tá aí na tua também? João Alberto Martins Filho. Isso! Vem falando sobre os pormenores da Vickers, que a Vickers, ela meio que fez advocacy com a Marinha Brasileira, mas aí tá dentro da regra do jogo, segue a bola. Mas o importante é que há uma evolução, mesmo com a compra no exterior, mesmo importando navios,
a Marinha Brasileira, ela sempre, de todas as forças, ela é a que teve mais emparelhamento moderno com o que havia no mundo fora. Talvez pelo fato do mar, com contato com o exterior, é muita que teve mais proximidade ao debate que estava acontecendo lá fora, coisa que não ocorre com as outras forças. Talvez pelo contato, talvez pela... Enfim, aí é uma coisa de organização. E isso é bastante interessante, é uma característica que eu acho peculiar da Marinha Brasileira. E que não é à toa que eu acho que a Marinha Brasileira ela foi uma das pioneiras no debate das relações internacionais aqui no Brasil. E não é à toa que o James Bond é espião da Royal Navy, porque também esse debate com o exterior também tem algo a ver com espionagem, né? Ele é capitão de fragata, que nem eu. Ele é capitão de fragata. Ou então, a Marinha sempre se preocupou, devido com a sua relação com o exterior, bem mais que o Exército e muito mais que a Força Aeronáutica, a arma de ar, ela sempre se preocupou com esses caminhos que a gente deveria ter, essa diplomacia que nós deveríamos ter. E uma das coisas que pauta hoje eu acho atual, buscando sempre atual agora, é bastante interessante ver a diplomacia que a Viagem de Ouro faz quando ela viaja para o mundo inteiro, levando a cultura brasileira, levando a ideia, a ideia de nação que o Brasil tem. Isso é bastante interessante. A Viagem de Ouro é um dos instrumentos diplomáticos. Né? É diplomático. O Ministério das Relações Exteriores recebe e interfere, inclusive, como já diversas vezes interferiu, nos portos visitados. Ele diz, olha, esse porto é mais interessante que esse, vá para esse país, vá para aquele. Isso eu nunca olha que eu tenho compadre da Marinha, eles nunca me falaram. O Estado-Maior da Armada discute com o Ministério das Relações Exteriores os roteiros de Viagem de Ouro. Já foi feito, por exemplo, na década de 60, quando o Brasil tinha interesse, na primeira metade da década de 60, quando o Brasil tinha interesse em reforçar suas relações com a África, com a África Ocidental, vários portos visitados nessa viagem foram portos africanos, pelo interesse. Como também, já nos anos 2000, quando voltou esse interesse em criar relações com a África, portos visitados passaram a ser portos africanos também. Né? Isso é muito... E não só a Viagem de Ouro, como... por exemplo, a Marinha agora está saindo de um grande período em que ela comandou uma força de paz, uma força naval de paz. A Unifil. Né? E tem muitas reuniões entre os estados-maiores da Marinha do Brasil com os estados-maiores marinhas estrangeiras. Então, os adidos têm uma relação também com os embaixadores, os adidos navais ao longo dos países. Você tem essa relação muito próxima. E é uma relação que espraia também para a história marítima e para a história marítima de maneira geral. Agora mesmo, no ano de 2019, a Marinha do Brasil, aí especificamente a organização militar que eu trabalho, a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, organizou lá no Museu Histórico Nacional, no auditório do Museu Histórico Nacional, um seminário que comemorava o 5º centenário, os 500 anos, da primeira volta ao mundo, da viagem de Fernão de Magalhães. Né? E esse evento, esse seminário, que reuniu historiadores de vários países da América Latina, espanhóis, portugueses e brasileiros, e um argentino, um chileno, um peruano e um uruguaio, foi organizado pelas embaixadas da Espanha e de Portugal e pela Marinha Brasileira. Né? Então, até na história marítima, a gente tem essa vertente diplomática atuando. Podemos voltar um pouco para a história, Marcos? Não, a gente está dando uma
a saída aí. Não, a gente sempre tem uma ponte com o atual. Quem deu a dica aqui foi você. Você falou aí sobre parece 2020. Quem deu a brecha foi você. Então vou puxar de volta. Carlos, vamos falar um pouquinho com relação à Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Fala, Marco. Aí eu vou pedir que o Carlos desfaça, que eu acho que é um grande, assim... Por favor. É um grande erro. É uma grande... Carlos, me desculpe você escutar isso, mas é uma grande babaquice, é uma grande palhaçada que andou circulando pela internet. A Batalha das Toninhas. Bom, vamos lá. A Primeira Guerra Mundial... Começa com a Primeira Guerra Mundial, depois a gente vai para... Mas a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que o Brasil é atingido pelo mar. Como na Segunda também. Né? São navios brasileiros, navios mercantes brasileiros que são atingidos, que são atacados por submarinos alemães. Né? Que era Lloyd ainda, né? Era Lloyd eram várias empresas de navegação brasileiras. Né? Lloyd era uma delas. Tinha companheiros de navegação, tinham várias empresas brasileiras que faziam essa navegação. Esses navios foram atacados. Né? O alcance dos submarinos alemães era muito menor do que vai ser na Segunda Guerra Mundial. Eles são atacados já no Atlântico Norte, ao largo do continente europeu. Né? Isso leva o Brasil a declarar guerra à Alemanha e à Tríplice Aliança, né? Alemanha, Áustria-Hungria. E o Brasil participa de uma conferência aliada, né, em Paris, como um dos contendores, e oferece possibilidade de atuar de alguma forma na guerra. Né? E aí, nessa conferência em Paris, em 17, quando o Brasil entrou na guerra, nessa conferência em Paris fica decidido que o Brasil vai atuar em 3 frentes, basicamente. Né? Numa frente na área de saúde, que era um grande gargalo das potências da Tríplice Entente, mas que a gente pode chamar aqui, para simplificar, das potências aliadas, né? Era o gargalo da saúde, então é montar um hospital de campanha na França, que é o campo de batalha. Né? Esse hospital é um hospital militar, mas ele é formado em grande parte por médicos civis, para criar essa dualidade de militares e civis, mas de médicos civis, né? Inclusive com a direção geral de um médico civil que recebe um posto militar para isso. E esse hospital acaba chegando em Paris e se deparando com outro gravíssimo problema de saúde, que é a gripe espanhola. E vai atuar ajudando a população de Paris, recebendo a população de Paris, recebendo feridos de guerra, mas recebendo doentes de gripe espanhola da população de Paris. Né? Inclusive o prédio lá, que ainda está de pé. Ainda está de pé com uma placa lá na frente. Ainda está de pé com uma placa, colocado pela prefeitura de Paris, não foi nem pelo governo francês. Da outra forma, fornecendo aviadores. Vocês sabem melhor do que eu que aviador era um bicho de vida curta, né, na Primeira Guerra Mundial. Então, fornecendo aviadores, e você já tem instalado no Brasil a aviação naval, que é instalada desde 1914, a primeira aviação para fins militares instalada no Brasil é a aviação naval, e depois, logo depois, se não me engano, em 16, é instalada a aviação militar, seria a aviação do Exército, mas vários pilotos navais, as turmas de pilotos navais da Marinha do Brasil já eram maiores do que a do Exército, são mandados para escolas na Itália, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles atuam com aviões de patrulha marítima no litoral americano, mas principalmente para a Inglaterra, onde eles vão ser treinados na Inglaterra e depois vão atuar pilotando aviões de patrulha sobre o Canal da Mancha para localizar e destruir submarinos e minas submarinas. Né?
E a principal delas foi a que a gente chama de divisão naval em operações de guerra. A Dong. Lembra quando eu falei lá que uma das subdivisões da esquadra típicas do século XIX era uma divisão naval? Então, é uma subdivisão da esquadra brasileira que foi mandada para operar contra submarinos na costa da África Ocidental em 1918. Né? Eram aqueles navios comprados da esquadra de 1910. Navios para operar contra submarinos não se precisava os 2 encoraçados, então foram enviados os 2 cruzadores leves e os contra-torpedeiros, um navio auxiliar que passa a ser um cruzador auxiliar, né, o cruzador Belmonte, e um rebocador, que era um navio de apoio, o rebocador Laurindo Pita, que é o único navio que participou dessas operações na Primeira Guerra Mundial, ainda operando na Marinha Brasileira. Ele opera hoje com a gente, lá na Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, fazendo passeios pela Baía de Guanabara. É o casco, é um rebocador. Passeio. Já fiz muito desse passeio. Aí ele é um casco construído em 1910. Está lá bonitinho. Está lá bonitinho. Acabou de fazer, tivemos uma cerimônia essa semana dos 110 anos do rebocador. Nossa, 110 anos do rebocador. Fantástico. Vale muito a pena aí, vale muito a pena. Esses 8 navios que formaram a DNOG, DNOG ou DNOG, foram para a costa da África operar contra submarinos que operavam ali na costa da África, principalmente navios submarinos que iam interditar a navegação mercante aliada que estava subindo depois de contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança, né? Então, ali desalojou vários navios britânicos que foram incorporados em teatros de operação mais densos no Atlântico Norte, e ali a gente operou com a Marinha Britânica e a Marinha Norte-Americana, né? A US Navy, a Royal Navy e a Marinha Brasileira, né? Num triângulo que era mais ou menos Dakar, capital do Senegal, Gibraltar no outro extremo, e Cabo Verde, as ilhas de Cabo Verde. Era aquela região geográfica que nós estávamos operando, e a base da força seria em Dakar. Logo nos primeiros desembarques em Dakar, a gripe espanhola chegou junto com a DNOG, não levada pela DNOG, mas levada por um navio britânico de abastecimento, que levou a gripe espanhola da Europa para a África e para Dakar especificamente. A DNOG impactou muito essa tripulação, impactou gravemente essa tripulação. A gente teve uma mortalidade de 10% da tripulação, né? Uma tripulação de cerca de 1.500 homens dos 18 navios. Tivemos 156 mortes por gripe espanhola. Talvez cerca de 80% a 90% das tripulações adoeceram, né? Então foi um período muito difícil que afetou a operacionalidade dos navios, né? Tem um livro interessantíssimo que acho que hoje vocês podem encontrar em sebo, que é de um historiador naval, Almirante Prado Maia, Almirante João do Prado Maia, que era cabo num desses navios, né? Em 1918, e ele escreve um livro de memórias na década de final dos anos 50, início dos anos 60, sobre a DNOG. DNOG, uma história esquecida, se eu não me engano, eu posso estar... Estou falando de memória aqui, mas vocês botam DNOG Prado Maia, no Google é ótimo para isso, ele vai achar o livro. E é interessantíssima essa história, como ele fala como os navios, as pessoas iam adoecendo de maneira muito rápida, e o navio perdia a sua operacionalidade, né? Porque o navio não é que nem um quartel, o navio ninguém vai dormir.
Ele tem que ter divisões de trabalho se alternando para manter o navio operando 24 horas por dia, né? Então, sempre a tripulação do navio é maior do que o número de homens, de postos que o navio precisa para operar, né? Porque enquanto parte está descansando, parte está operando. Sim. Né? Logo que a gente chega no teatro de operações, que a DNOG chega no teatro de operações em 17, você já tem um ataque torpédico contra um dos navios da DNOG, ainda lá no litoral africano, indicando a presença de fato de navios nesse litoral, né? De submarinos alemães nesse litoral. E depois, já no final dessas operações, quando a DNOG ela vai ser deslocada para Gibraltar, já em outubro, novembro de 18, já perto do final da guerra, ela, no deslocamento para o Gibraltar, e não sei se vocês já tiveram oportunidade de passar por Gibraltar, é um gargalo, é um completo gargalo. Eu lembro de olhar a tela de radar, a gente passando a noite, era uma chuva de pontos em volta do navio que a gente estava, uma chuva de pontos passando ao lado, enquanto você, no meio do Atlântico, você abre um radar de um navio, você não capta absolutamente nada em volta de você. Tem nada, né? Por dias, você não capta absolutamente nada, né? Em Gibraltar, você capta um mundo de navios ao redor de você. Então, nesses pontos de confluência, os submarinos se concentravam para o ataque, né? E na Primeira Guerra Mundial, alguns navios, no final da guerra, navios britânicos, estavam operando com hidrofone, que é um sonar passivo. Mas a imensa maioria dos navios operavam com vigias para detectar submarino. Só para o público entender, radar passivo é o radar que só capta. Sonar passivo. O sonar passivo é só aquele que capta o barulho. Mal explicando, mas para simplificar, o sonar é um radar que funciona debaixo d'água, né? Mas só que o sonar, o radar funciona por ondas eletromagnéticas e o sonar por ondas sonoras. O sonar passivo é um sonar que só escuta. O sonar ativo é um sonar que emite um som. Emite o som. Que a gente para ver o retorno, né? De ping. E o eco desse som, quando ele bate no obstáculo, que seria o alvo, você consegue indicar a distância desse eco que delimita onde está o teu alvo. Perfeito. Né? Perfeito. O sonar passivo ele só escuta. E ele escutava aí os motores, né? Os motores, a cavitação, as hélices, os hélices do submarino funcionando. Né? Isso é um outro detalhe no jargão naval. A hélice feminina é um substantivo feminino, né? A hélice do helicóptero, a hélice do avião. Na Marinha, hélice é substantivo masculino, é o masculino, o hélice. Então, ele capta esse barulho do hélice. E os navios da Marinha da DNOG, o único sensor de detecção do submarino eram os vigias, que ficavam dioturnamente em torno do navio, em posições pré-fixadas do navio, tentando ver o submarino. Porque o submarino alemão na época, ele tinha um desempenho de bateria muito pequeno, então ele estava sempre na superfície, né? A maioria do tempo na superfície. E se não me falha a memória, aí eu estou falando também de cabeça, para lançamento de torpedo ele precisava estar na superfície também. Normalmente ele fazia o lançamento e submergia. Isso, exatamente. Porque o próprio lançamento lançar, né? E a própria que a gente chama de corrida do torpedo, ela indica a detecção do submarino, porque o torpedo ele corre rente à água, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Ele corria muito rente à superfície e criava uma esteira, em que você, no ponto onde a esteira desaparece, onde o torpedo está vindo, é aquele ponto lá que é o submarino. É aquele ponto. Né? E ali, perto de Gibraltar, chegando a Gibraltar, você tem as toninhas, que na verdade são
cetáceos, né? Pequenos cetáceos, um golfinho, um tipo de golfinho. Na superfície, naquele tipo de indicação delas, num ambiente noturno, onde os vigias estão numa tensão extrema, tentando... A indicação da inteligência inglesa era que existia uma concentração grande de submarinos na área, e para a Marinha Brasileira chegar de maneira muito, muito, muito cuidadosa. Inclusive, um dos navios, que era um encoraçado Britannia, encoraçado inglês, que ia escoltar a DNOG, que ia sair da base de Gibraltar para se encontrar com a DNOG e conduzir a DNOG até a base de Gibraltar, ele é torpedeado, né, ao largo de Gibraltar, perto do porto, ali no começo de novembro de 1918. Então, todos os informes indicam que as tripulações têm que estar completamente atentas e tensas a qualquer presença de submarino. E quando esse marulhar, né, essa ondulação estranha na superfície de um mar mais agitado é detectada, eles acham, olha, é torpedo. Vamos disparar na direção dos torpedos que os submarinos estão ali. E eles disparam, né? Aí, a maioria dos livros que eu li, o Marco já tinha me indicado que essa era uma indicação de pergunta, indica que a DNOG dispara um canhoneio, mas provavelmente também deve ter lançado as bombas de profundidade, né? Os navios da DNOG basicamente estavam... A arma anti-submarina eram bombas de profundidade lançadas da popa, ou melhor, da parte de trás dos navios, onde tinham calhas para lançamento dessas bombas de profundidade. E essas bombas de profundidade explodindo debaixo d'água iriam causar a mortandade de qualquer espécie de peixe ou mamífero que tivesse debaixo d'água, né? Pela própria propagação da explosão, né? Então, é isso que ocorreu. E isso é comum. Estava lendo aqui um livro sobre... Isso foi durante a noite, cara? Isso foi durante a noite. Inclusive, até na Segunda Guerra Mundial, o período propício para os submarinos atacarem era o período noturno. Sim. Justamente porque os vigias continuavam a ser, na Segunda Guerra Mundial, um meio de detecção de submarinos. Sem dúvida. Na primeira, eles eram um único meio. Mas na Segunda Guerra, eles ainda eram um meio de detecção de submarinos. Uma das formas. Uma das formas. Mas isso é completamente comum. Inclusive, eu conversando com... Eu tive essa gratíssima oportunidade de conversar com veteranos da Segunda Guerra Mundial, e eles falavam que a detecção de baleia, o sonar confundir baleia com submarino era completamente comum. Era muito comum explodir baleia, porque confundia com submarino, né? Porque ele batia num casco, mas batia num corpo, voltava, o eco estava ali. Não tem o som não estou ouvindo o som do motor. Ele desligou o motor para se... Mas tem algo ali. Mas tem algo ali. Vamos atrás do alvo, né? É um dispara-cegas, né? Enquanto o submarino ele dispara com o periscópio, onde ele tem uma visão limitada, o atacante do submarino, que é o navio de escolta, ele dispara com um nível de acuidade muito deficiente pelo nível pelos equipamentos que ele tem para detectar a posição exata do alvo, né? Então, essa para uma operação de guerra é completamente factível isso, né? Certo. Vamos mudar um pouquinho para a Segunda Guerra Mundial. Vamos. A gente já está há muito tempo, não chegou nem perto da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Vamos falar um pouco dessa desinformação, ou mito, ou chame como quiser, dessa questão dos ataques dos submarinos alemães aos mercantes brasileiros, e que existe essa história absurda de que foram submarinos norte-americanos que afundaram. Existe
uma origem para isso, Carlos? Olha, a origem porque para assim, isso. tem tanto, porque assim, existem tantas provas documentais, né, com relação a esse evento da Segunda Guerra Mundial. Inclusive hoje na internet. Não, é só procurar, não precisa de muito, né? Há Mas uma são página tantas provas interessantíssima, é uma página alemã chamada Boltnet, Sim, fantástica. que Todos tem aqui todos os diários de conhecem. submarinos alemães, estão todos ali. E Né? assim, provas documentais, testemunhais, e assim, Naufrágios. eu ainda ouço professores falando isso em sala de aula. E eu corrigi um professor meu na faculdade falando uma besteira dessas. Né? Só basta fazer conta. O primeiro mercante brasileiro que foi a ser atingido foi anterior à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Foi em 41. Taubaté. Peça de desinformação. Taubaté. Mas isso tem uma origem. Só se os Estados Unidos... Não, aí precisa ser muito Doctor Who, no caso dos americanos, e lá para frente torpedear um navio brasileiro para depois ter Pearl Harbor, eles entrarem na guerra. Peraí, aí gente. negociar com... Isso Mas deixa o Carlos responder, Marco Túlio. Cacete. Tem duas coisas, né? Tem o surgimento do boato e tem a manutenção do boato ao longo do tempo. Como esse boato, essa história falsa, ela vai se perdurando ao longo do tempo, né? Evidentemente que aqui no Brasil, antes do Brasil entrar em guerra, e aí a gente estuda, todos vocês estudaram, acho que todo mundo que está ouvindo aí também estudou, aquela indicação de que você tinha ainda no governo Vargas uma determinada inclinação de determinados setores do governo, e aí também determinados setores da sociedade em prol dos alemães, que no começo da guerra, 39, 40, 41, até 42, estavam de fato ganhando a guerra. Né? Enquanto você tinha outra parte do governo de Getúlio Vargas, e que se tornou a parte majoritária pró-aliado, né? Principalmente pró a política do pan-americanismo dos Estados Unidos, de manter o continente americano fora da guerra, né? E se autoproteger, o continente americano se autoproteger, né? Então, quando os primeiros ataques surgiram, e aí o Taubaté é história interessante, porque não foi um ataque de submarino que o Taubaté sofreu no Mediterrâneo Oriental, foi um ataque da Luftwaffe, e aí não tem nem dúvida, eles viram um avião alemão com a suástica, provavelmente um Junker 88, que era o esquadrão que fazia interdição do tráfico mercante no Mediterrâneo Oriental. Era um mercante brasileiro que estava alocado a uma companhia inglesa, mas com tripulação brasileira, fazendo o abastecimento da ilha de Chipre. Então, se eu não me engano, era um trajeto Alexandria-Chipre. Né? Mas ele estava todo paramentado, com pinturas na lateral do casco, uma lona pintada com a bandeira brasileira, indicando sou navio neutro, não uma lona pintada em cima da estação rádio. Eu tenho até fotos disso, posso mandar para vocês. Por favor. Por favor. Com as pinturas laterais indicando sou um navio neutro, sou um navio brasileiro. E ele foi atacado por uma aeronave da Luftwaffe. Lá é o primeiro brasileiro que morre na guerra em função da participação brasileira. Né? É um conferente da tripulação do Taubaté que morre metralhado. O Junker solta algumas bombas, não consegue acertar o Taubaté e depois passa a metralhar o Tamandaré, e numa dessas passagens de metralhadora vai acertar, são ao todo 8 feridos e um morto, que é o conferente. Vamos lá. O nome aqui na memória não é tão fácil assim, mas acho que é importante indicar quem é,
porque é o primeiro morto brasileiro em função de uma participação do Brasil da guerra, já que o Taubaté era um navio brasileiro operando em benefício dos aliados, né? É o conferente José Francisco Fraga, primeiro brasileiro morto José Francisco Fraga. em função da participação do Brasil na guerra. Aí o Ministério das Relações Exteriores claramente se pronunciou, pediu explicações do governo alemão, pediu explicações... Mais uma vez, Göring fazendo merda. Pediu explicações para o embaixador que aqui estava no Brasil. Mas esse ataque foi um ataque meio que solitário ali no ano de 40. Porém, a partir de 42 começam os torpedeamentos. A partir de 42. O que até nós gostaríamos de perguntar, o primeiro foi em 41, em março, no Taubaté, só que o Brasil declarou em 42. Exato. Por que esse precisou? O que aconteceu para demorar esse tempo todo? Porque o Taubaté foi um ataque que é considerado isolado, né? A justificativa do governo alemão é que o avião não reconheceu o navio como navio brasileiro. Embora o navio tivesse todo paramentado, indicando que era um navio neutro, toda o avião não informação, reconheceu. E aí o governo alemão apôs explicações, dizendo que isso não ia se repetir e tal. E isso ficou lá um ataque isolado no primeiro semestre de 41. Né? Porém, após Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, dezembro de 41, e uma reunião em janeiro de 42 aqui no Rio de Janeiro entre os ministros das relações exteriores dos países americanos, né? É interessante até falar que os americanos não são os estadunidenses, né? Nós todos somos americanos. Entre os ministros, os chanceleres dos países americanos, acordado uma aliança para a proteção do continente americano e um apoio à participação a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? E aí você já há aí um rompimento das relações diplomáticas, né, do Brasil em janeiro de 42, em 28 de janeiro, o Brasil já rompe relações diplomáticas com os países do eixo, né? E aí começa uma preparação do Brasil, rompendo essas relações diplomáticas, para proteger o país. E proteger o país no que era de mais vulnerável, que era o litoral, né? E o Brasil começa a preparação, Exército, Marinha, e depois a já recém-criada Força Aérea Brasileira, para proteger o litoral brasileiro, né? E aí é um processo firme e, sem dúvida nenhuma, muito firme, muito sem volta, de aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Sim. De aproximação do Brasil a partir dos Estados Unidos com os aliados, né? E logo aí começa a força de submarinos alemã, destaca submarinos para o litoral norte-americano, para a costa leste americana, e para o Mar do Caribe, que é uma zona de confluência, e começa a acertar os navios mercantes americanos, de maneira muito dura, a navegação mercante americana, que não está protegida com escolta dos navios da US Navy, né? E nessa campanha contra a navegação mercante que está chegando aos portos americanos, começa a afundar também os navios brasileiros, né? Já que a gente tinha uma ligação econômica muito forte com os Estados Unidos, né? Uma ligação, inclusive, com navios mercantes de companhias brasileiras fazendo essas linhas comerciais com portos norte-americanos. Então, navios mercantes brasileiros são afundados na costa leste norte-americana e no Mar do Caribe. E aí você tem um acirramento de tensões que vai, inclusive, fazer com que o Brasil, o governo brasileiro, aceite a instalação de organizações, de esquadrões
e contingentes das Forças Armadas dos Estados Unidos no litoral nordestino, já que é um ponto estratégico o litoral nordestino, onde há também um estreitamento do Atlântico entre o litoral nordestino e o litoral africano. Essa cintura do Atlântico, que a gente chama, é também um momento em que as linhas de comunicação marítima, que é como a gente chama, as rotas que navios mercantes tomam para essa ligação entre países, a gente chama de linhas de comunicação marítima, são as estradas no mar, né? Que são essas linhas definidas onde os navios mercantes transitam, elas se estreitam e passa a ser um ponto focal também de ataque dos submarinos do eixo. Né? Certo. Carlos, e com relação à Marinha de Guerra brasileira? Posso tio. colocar só Antes. uma coisa? Claro. Você falou também dessa coisa dos submarinos, dos que seriam os submarinos da US Navy, né, atacando. Eu até fui falando e esqueci de falar um pouco sobre isso. Você havia esse grande grupo, tanto na sociedade brasileira, que era pró-eixo, e muita gente, inclusive do governo alemão infiltrada aqui, chamou da Quinta Coluna, espalhando essa história. Que, olha, estão afundando esses navios lá no Caribe e tal, não sei, mas quem está afundando o navio de vocês são os norte-americanos, não é a gente. Então esse boato começa a ser espalhado por essa Quinta Coluna. E por que ele resiste depois da guerra? Ele resiste depois da guerra até por condições geopolíticas, se a gente pode dizer assim, de relações internacionais, quando um sentimento na década de 50 e 60, início da década de 60, na América Latina, há um sentimento muito forte anti-Estados Unidos, né? Anti-imperialismo dos Estados Unidos. Então, esse boato da Segunda Guerra volta nesse período. Mas isso não tem absolutamente nenhum... Está completamente comprovado pela documentação que restou da Força de Submarinos alemã, que a data e hora dos afundamentos dos navios brasileiros. Né? Fala, Simons. Desinformação, né? Só uma pergunta. Tá ligado? Tá ligado. Que eu queria perguntar a você, até anteriormente, com a Segunda Guerra Mundial, qual a importância, já que a Marinha Brasileira ela vai para a Segunda Guerra Mundial, ela tem que ir para a Segunda Guerra Mundial, bem preparada e tal, qual a importância da missão naval norte-americana que teve na Marinha Brasileira? Pergunta interessante. Você tem a missão militar francesa no Exército Brasileiro, todo mundo fala dela, mas poucos se falam, tá, sobre a missão naval norte-americana, que durou até mais que a missão militar francesa. Mas ela vai até o pós-guerra. Ela vai até o pós-guerra. Entra o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial. A missão naval norte-americana, inclusive, é um tema que tem poucos estudos sobre isso. Se alguém quiser pegar um tema que pouca gente estudou, pode apontar para esse tema, que é um bom tema. E a gente tem documentação nos Estados Unidos e tem documentação no Brasil, inclusive no Arquivo da Marinha, né? Que é um dos órgãos lá da Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. A missão naval americana ela chega no Brasil, primeiro, não de forma oficial, ela se oficializa ali no começo da década de 1920, mas ela chega de forma ainda extraoficial, com a criação de um centro de estudos de aperfeiçoamento dos oficiais da Marinha do Brasil. Os oficiais da Marinha do Brasil são formados já até hoje na Escola Naval e há um aperfeiçoamento, há uma pós-graduação desses oficiais até o posto de capitão de mar e guerra na Escola de Guerra Naval. E essa Escola de Guerra Naval é criada em 1914. E com a criação dessa Escola de Guerra Naval, que vai se preocupar em jogos de guerra,
estudos de tática, mas também já incluindo estudos estratégicos, ela vai importar professores dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos. Vai importar oficiais da Marinha dos Estados Unidos, que principalmente no âmbito dos jogos de guerra, vão ministrar cursos na Escola de Guerra Naval. E aí é a célula máter da missão naval americana, que vai se conformar no comecinho da década de 20, mas vai nesse primeiro período se preocupar muito com a proposição de uma organização administrativa nova para a Marinha Brasileira. E não na parte operacional, mas na parte administrativa e depois na parte logística. Para a parte operacional, ela vai ter um pouco mais de força, por exemplo, na aviação naval, quando ela vai ter pelo menos um dos oficiais da missão naval americana nesse primeiro período era um aviador naval e vai atuar junto à aviação naval brasileira nesse período. Então, ele é principalmente importante a missão naval americana pelo estreitamento de laços com os Estados Unidos e com a Marinha Americana especificamente. Né? A gente não importou muito a doutrina norte-americana, até porque essa doutrina ela vai também para a Marinha dos Estados Unidos, ela vai ser modificada na Segunda Guerra Mundial, principalmente no Teatro de Operações do Atlântico. Que a Marinha norte-americana, ela no pré-guerra, na década de 30, ela não tinha grande preparação com a guerra antissubmarina. Tinha muito pouca preparação com a guerra antissubmarina. Então, quem vai instruir a Marinha norte-americana na guerra antissubmarina, que é basicamente a guerra que se dá no Teatro de Operações no Atlântico, na que a gente chama Batalha do Atlântico, é o Tom Hanks. Campanha Naval do Atlântico, são os britânicos. Poxa, eu pensei que era o Tom Hanks, rapaz. É a Royal Navy que vai para os Estados Unidos adestrar os norte-americanos nas táticas antissubmarinas, e os norte-americanos, aprendendo as táticas antissubmarinas, já em 42, passam esse aprendizado para a Marinha Brasileira. Tá? Mas aí em 40, 41, é a Royal Navy que está ensinando os Estados Unidos a fazer guerra antissubmarina. Né? E a Marinha norte-americana nos ensina também a partir de 42. Então eles também e rotinas de curso, a escola de som que era em Key West, na Flórida, as rotinas das tripulações que iam para treinamento lá eram rotinas insanas de treinamento, insanas. E eles tinham que aprender de maneira muito rápida a operar aqueles navios, os brasileiros e vários outros tripulações de outros países envolvidos na guerra, tinha que aprender de maneira muito rápida e muito intensa a operação contra submarinos, né? Que é uma operação muito difícil até hoje. Né? É uma operação de guerra muito complicada, a guerra antissubmarina, chamada ASW, né? A guerra antissubmarina é uma guerra muito complicada. E as tripulações brasileiras tiveram que aprender de maneira muito rápida. Né? E, inclusive, já aqui no Brasil, a Marinha Brasileira montou, pegando aprendizado, apostilas, o aprendizado de oficiais que tinham cursado com a Marinha dos Estados Unidos, montaram aqui escolas de tática antissubmarina, uma no Nordeste, se eu não me engano, em Recife, e outra no Rio de Janeiro, as CITAs, Centro de Instrução de Tática Antissubmarina, que operaram ainda durante a guerra, adestrando oficiais e praças brasileiros na guerra antissubmarina aqui no Brasil. Né? E, inclusive, com uma participação intensa dos submarinistas brasileiros, dos militares brasileiros que operavam em submarinos, os submarinos que nós tínhamos aqui, 3 submarinos, operaram em treinamento, né? Sendo alvos, né? Para o treinamento das tripulações dos navios de escolta. Né? Alvos, aspas, né? Para detecção. Né? Então, eles operaram de maneira muito forte. Assim, inclusive, 2 submarinistas brasileiros, 2 capitães-tenentes, morreram durante a guerra
no afundamento de um submarino americano que era utilizado como alvo lá na Flórida. Esse submarino acabou tendo um acidente, afundando, a tripulação toda morreu, e dentro dele, em treinamento, estavam 2 capitães-tenentes submarinistas brasileiros. Ou seja, o Brasil, quando vai para a Segunda Guerra Mundial, ele já vai a par e passo, né, com a Marinha Norte-Americana. Já vai. Ele tem que ir. Né? Tem que ir, porque senão você não consegue operar. Não conseguiria. Mas, quando o Brasil entrou em guerra, isso eu escutei de um veterano em agosto de 42. Ele estava num navio. Esse veterano é o almirante Hélio Leôncio Martins, um dos maiores historiadores navais que o Brasil teve. Morreu em 2016 com 101 anos. Foi o primeiro comandante do porta-aviões Minas Gerais. E ele foi veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele era um oficial de hidrografia, estava num navio hidrográfico, o navio que faz, que opera para fazer cartas náuticas. Foi chamado no Estado-Maior da Armada e falou assim: olha, amanhã você vai embarcar num contratorpedeiro daqueles da esquadra de 1910, que operaram na Primeira Guerra Mundial, com bombas de profundidade da Primeira Guerra Mundial, e vai sair para fazer patrulhamento submarino. Sem sonar, sem radar, vai para o mar fazer patrulhamento submarino. Vai lá, se vira. Da guerra. E ali, ao longo da guerra, a gente foi equipando os navios existentes, os navios da Marinha existentes para a guerra antissubmarina. E isso era uma deficiência da Marinha Brasileira, mas uma deficiência completamente justificável. Sim, o teatro de operações, as hipóteses de emprego da Marinha Brasileira no Cone Sul não eram contra submarinos, não era contra submarinos. Previam, né? A Argentina não tinha submarinos. Nosso principal provável inimigo era a Argentina. Então a hipótese de emprego da Marinha Brasileira era uma guerra de superfície contra outros navios. E era assim que a Marinha Brasileira treinava, para atuar numa guerra de superfície. Com a urgência, e o termo até que o Campiani usou, né, com a confusão da guerra, termo do Clausewitz, né, ela teve que aprender outro tipo de guerra, como a Marinha dos Estados Unidos também teve que aprender outro tipo de guerra. Sim. Né, na urgência da guerra. E aí, enquanto também não aprende, a guerra está ocorrendo. Então, temos que operar. Continua. Mesmo não sabendo como fazer. E aí, vamos aprender. E aprendemos. Aprendemos em semanas. Né? Equipamos o navio em coisa de mês, os navios. E os navios aqui existentes, navios mineiros da classe carioca, que eram navios até recentes, construídos no Brasil no finalzinho dos anos 30, viraram corvetas antissubmarinas, foram equipados com sonar, com radar, com bombas de profundidade, com armamento antissubmarino e saíram para o mar como navios hidrográficos, foram equipados como navio antissubmarino e viraram corvetas. Traineiras de pesca de alto mar estavam sendo construídas num estaleiro privado, o estaleiro de Henrique Lage, aqui no Rio de Janeiro, e estavam sendo construídas... Em Niterói, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu falei no estado, né? Estavam sendo construídas... É que eu sou niteroense, eu tenho que ser chato. Niterói. Eu sou grande niteroense. Grande indústria naval de Niterói. Quem quer aprender um pouco assim da vida de marinheiro, visite a Ilha da Conceição. Né? Ilha da Conceição. Deu uma rodada por aqueles estaleiros, é um ambiente incrível. Mas essas traineiras de alto mar que estavam sendo construídas para a Inglaterra foram requisitadas pelo governo brasileiro e transformadas em corvetas antissubmarino. Até porque o próprio governo britânico, no começo da guerra, nós estávamos nessa época num processo, desde aí do começo da década de 30, num lento processo de reaparelhamento dessa esquadra de 1910, de modificação, e tínhamos contratado 6 contratorpedeiros que estavam sendo construídos na Inglaterra e que foram, no começo da guerra, requisitados pelo governo britânico. Britânico. Não tem contratorpedeiros, são meus,
eu estou precisando deles. Seria a classe Jaceguai. E aqui nós pegamos essas traineiras de alto mar que seriam para uma companhia de pesca britânica e transformamos em corvetas antissubmarinas. E operamos com, além dos navios menos capazes, que faziam a proteção, que a gente chama inshore, né? A proteção dos portos, né? Mais de 50 navios da Marinha Brasileira operaram na escolta de comboios. Tudo que pudesse operar acompanhando comboios, operou acompanhando comboios, lutando contra submarinos. Tudo. Né? E o que não podia, ficava protegendo os portos. Por exemplo, 2 monitores, que eram navios fluviais, que operavam na flotilha de Mato Grosso, o Parnaíba e o Paraguaçu, saíram da flotilha de Mato Grosso, desceram o Rio Paraná, saíram pelo Estuário do Prata, subiram aquele Atlântico Sul, que não é fácil, da costa uruguaia e do Rio Grande do Sul, com cascos completamente inadaptados para a navegação oceânica, cascos feitos para a navegação em rio, com calado muito baixo, e chegaram no Rio de Janeiro, foram equipados com armamento antissubmarino e foram distribuídos para portos no Nordeste para proteger a chegada desses comboios, né? Porque já extrapolando e falando um pouco do que é o comboio, né, que começou a ser implementado nas linhas de comunicação marítima que chegavam em portos brasileiros depois que o Brasil entrou em guerra, é um conjunto de navios mercantes que navegam muito juntos, dezenas. Se você pegar para o Atlântico Norte, nos comboios de Murmansk, centenas de navios mercantes se autoprotegendo, navegando muito junto, já armados também, porque se começava a armar os navios mercantes com canhões, por exemplo, para atingir submarinos que estivessem operando na superfície, escoltado por navios de guerra que se colocavam em áreas em torno desses navios mercantes, distante algo em torno de 2 milhas desse conjunto de navios mercantes, que era a escolta dos comboios que conduziam esses comboios nessas linhas marítimas. Quando determinados navios chegavam em determinados portos, não um comboio inteiro, mas determinados navios tinham que entrar em determinados portos, esses navios inshore saíam para encontrar os comboios e para escoltar esse grupo menor de navios que iam chegar no porto. Então, por exemplo, um comboio do Rio de Janeiro, que estava indo para Trinidad e Tobago, para Port of Spain, que era um porto importante no Caribe, né? Um ponto logístico importante no Caribe, alguns navios tinham que sair para chegar, ou tinham que partir para encontrar esse comboio partindo de Salvador, ou tinham que chegar a Salvador. Eram esses navios inshore, por exemplo, o monitor Parnaíba, que escoltavam esses navios até ele ser incorporado nos comboios. Né? E a proteção desses comboios é a guerra que acontece no Atlântico. Né? A Batalha do Atlântico, que é essa campanha de proporções imensas, de proporções até logísticas muito maiores do que, por exemplo, campanhas como a do Norte da África, ou até a campanha da Normandia, nos teatros de operação da Itália, que a FEB operou, muito mais duradouras e com um número muito maior de gente e de recursos envolvidos. A campanha do Atlântico dura praticamente toda a guerra. Né? Ela só é rivalizada com a campanha dos norte-americanos no Pacífico, né? Com a grande campanha de todas as forças armadas norte-americanas no Pacífico. E essa campanha é basicamente uma guerra antissubmarino. Ela começa com uma campanha ofensiva da Inglaterra de impor um bloqueio naval, que eu falei lá atrás, que a esquadra brasileira, sob Cochrane, fez contra Salvador, ocupada pelos portugueses lá em 1823. Primeiro, a Royal Navy, tenta impor um bloqueio naval à Alemanha, né, impedindo o abastecimento que viesse pelo Atlântico a portos alemães.
mas depois, com a opção alemã pela campanha com submarinos, ela vira uma campanha de interdição das linhas de comunicação marítima dos aliadas. É a Força de Submarinos alemã tentando interditar o tráfico mercante entre a América e a Europa, né? Então, essa campanha dura toda a guerra, é essa campanha que a Marinha Brasileira vai participar, e essa campanha, embora você possa ter aí a batalha naval que afundou o Bismarck em 41, né? Embora você possa ter aí, aqui em 39, no Rio da Prata, o Graf Spee, perseguido pelos navios da Royal Navy aqui em 39, no Rio da Prata, embora você possa ter essas campanhas, é uma campanha basicamente da luta de navios de escolta protegendo comboios contra os submarinos que vão atacar esses comboios, né? E o alvo do submarino é o navio mercante, não é o navio de guerra. Ele não quer saber do navio de guerra, o alvo dele é o navio mercante. Então é uma guerra sem batalhas navais, sem grandes combates e grande troca de tiro. É uma guerra, às vezes, extremamente cansativa e chata. Guerra de emboscada também, né? É uma guerra de emboscada em que as tripulações das escoltas, dos navios escoltas, basicamente têm que proteger os comboios. Não há num navio de escolta a indicação, né, de quantos submarinos ele afundou, como tem o caça, né, que indica lá quantos caças inimigos ele abateu. O trabalho da escolta foi o navio mercante. Foi colocada para baixo. Exatamente. O trabalho do escolta é proteger o navio mercante. Ele ataca o submarino não para impor baixa à força de submarinos alemães, mas para tirar a capacidade daquele submarino ou daquele conjunto de submarinos que está atacando um comboio de ter uma posição de tiro favorável para atacar os escoltas. Se ele consegue fazer isso e o submarino fica para trás do comboio e não consegue perseguir um comboio porque o submarino submerso é sempre mais lento do que qualquer navio, ele deixa de ser uma ameaça e não precisa ser perseguido. Deixa o submarino para trás, né? Eu vi o podcast de vocês alguns meses atrás sobre o filme Greyhound do Tom Hanks, né? Que eu não vi ainda, mas eu estou lendo o livro. É excelente, é excelente. Eu estou lendo o livro O Bom Pastor. O Bom Pastor. E é aquilo dali. É proteger o comboio. Se o submarino passar e ficar para trás, é uma vitória da escolta. Se a escolta consegue chegar no porto de destino com o maior número de navios mercantes protegidos e sua carga intacta ou com muito poucas perdas, é a vitória da escolta, né? A vitória é medida assim, é no número de navios mercantes e na tonelagem de carga que ela consegue proteger. Mas a gente precisa encerrar, viu? Já passou mais. É uma pena. Calma aí. Você está muito assanhadinho hoje, Canadá. Rápido, não é assanhadinho, não, porque a Marinha Brasileira, uai. Torpedeio. Vamos fazer outros, pô. Todo carioca tem uma proximidade com a Marinha Brasileira que vocês não têm. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, pô. Desculpa aí. Ô, Carlos, eu acho que a última pergunta, a penúltima pergunta é o porquê, qual é a sua hipótese para o porquê a participação da Marinha é muito pouco estudada. A participação da Marinha Brasileira na Segunda Guerra Mundial, ela é muito pouco falada. Muito pouco. Muito pouco. Fala-se muito da FEB, fala-se muito da FAB. E com um número muito grande de baixas, né? Não, na verdade, só em tripulações e passageiros de marinha mercante, 982 tripulantes da marinha mercante e passageiros dessa marinha mercante morreram na guerra, e as baixas de brasileiros no mar são mais de 1.500 homens. Mais de 1.500 homens, né? Mais de 1.500 brasileiros morreram no mar, né? Morreram no Atlântico,
O que dá na 3 Segunda vezes Guerra mais Mundial. que morreu do exército, né? Na Itália, O número exatamente. Só no ataque que provocou a entrada do Brasil na guerra, que foi o ataque do U-507, do submarino U-507, em agosto de 42, no litoral ali, litoral baiano, mais ou menos ali no litoral baiano, Alagoas, foram 5 navios afundados, 5 navios mercantes dedicados à navegação mercante afundados por um único submarino alemão, com 607 baixas, 607 mortos. Caramba. Isso em 7 dias, em uma semana. Isso em uma semana, 607 baixas. A FEB tem 500 e 500 e pouquinho. 460? Né? Agora, 460, não sei. acho que Poucas. Mas é algo em torno de 500. Isso. Aqui no litoral brasileiro, em uma semana, foram 607. Olha isso. Vocês, muitos dos ouvintes aqui que eu acho que estão vendo o filme do Tom Hanks, Bom Pastor, e lendo o livro, eu indico esse livro aqui, que vocês acham que conseguem achar nesses sebos virtuais, a bordo do contratorpedeiro Barbacena, de um veterano da Segunda Guerra Mundial, do almirante Caminha, João Carlos Caminha, e que ele fez basicamente o que o Forrester, que é o autor do Bom Pastor, fez. Ele inventa um navio, que é o contratorpedeiro Barbacena, que é um contratorpedeiro de escolta, né? Um contratorpedeiro de escolta que a Marinha do Brasil recebeu dos Estados Unidos, né? Que aqui é da classe Cannon, que aqui virou a classe Bertioga. Inclusive no ano passado, em 2019, eu vou aqui fazer uma propaganda. Não, pode fazer. Vou mostrar aqui a camisa que eu estou usando dos 75 anos do contratorpedeiro Bauru, que é um navio museu que operou na Segunda Guerra Mundial e está aqui no Rio de Janeiro. Está no Rio. Aberto para visitação. Né? Um navio que conta a história da participação brasileira na Guerra Mundial por uma exposição que tem dentro dele. E ele próprio é um veterano na guerra. E o Almirante Caminha, nesse livro, que vocês conseguem encontrar nesses sebos virtuais com facilidade, ele conta a história da participação dele, que ele foi veterano, fazendo uma ficção, como o Forrester fez para o Bom Pastor. Né? Eu acho que assim, a participação a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial é pouco falada. Sim. Se pegar outros grandes contendores da Segunda Guerra Mundial, como a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, e mesmo contendores menores, que têm cerimônias, têm filmes, têm livros, têm revistas, a gente fala pouco no ensino, nas redes de ensino sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Até a FEB é também um pouco esquecida, mas eu acho que esse esquecimento da Marinha se dá até pela própria difusão nos meios de comunicação e nessa cultura do entretenimento que se formou em torno dessa aura das batalhas da Segunda Guerra Mundial, onde se você vê o próprio cinema americano, quantos filmes vocês conhecem sobre a participação da Marinha americana na guerra? Olha, agora de cabeça, Greyhound, a Marinha Alemã das Boot. É muito mais fácil criar narrativas heróicas da guerra de infantaria, Sim, da guerra aérea, né, dos pilotos de caça. Isso a guerra naval é uma guerra muito mais complexa e uma guerra onde o individual é substituído pela equipe, né? Pela tripulação do navio que tem que operar em conjunto. Embora talvez o próprio livro do Bom Pastor do Forrester, o narrador é a cabeça do comandante do navio, né? Então o livro é centrado no comandante, na solidão do comandante do navio tomando aquelas decisões. A guerra naval é uma guerra de equipe. É uma guerra de operações em que, às vezes, não é nem um único navio
mas é um grande conjunto de navios que tem que Sim. estar de maneira coordenada para que uma operação siga bem sucedida. As batalhas da Segunda Guerra no Pacífico demonstram isso de forma muito clara. E o que eu falei da Batalha do Atlântico? A Batalha do Atlântico, nem a batalha naval em si, nem enfrentamento entre navios de guerra de superfície se tem. Né? É um enfrentamento entre submarinos e navios de escolta, em que o alvo dos submarinos não é o navio de escolta, é o navio mercante. Né? Então, a construção de narrativas heróicas a partir dessa premissa para o entretenimento é muito difícil. Né? Não é simples essa construção dessas narrativas. De outro modo, a FEB também foi uma força expedicionária que luta fora do país, num teatro de operações onde outras forças estão atuando. Como, por exemplo, o primeiro grupo de caça, que vai atuar na Itália, com caças bombardeiros, os P-47. Né? Enquanto as operações da Força Aérea Brasileira no litoral brasileiro com aviação de patrulha têm muito menos destaque também. Muito menos. Quase zero também. E lutaram mais tempo, muito mais tempo do que o primeiro grupo de caça, e às vezes em condições muito piores, porque tiveram essa mesma dificuldade da Marinha Brasileira no começo da guerra de embarca no navio com bombas de profundidade da Primeira Guerra Mundial e vai operar, enquanto os navios novos não chegam, enquanto a gente não consegue equipar navios com sonar. Vai no que tem. A Força Aérea também, na sua criação, foi no que tinha. Navios de bombardeiro em terra, como os Vultzões, né, os Vult 11, operaram contra submarinos, sem nenhum tipo de capacidade de operar contra o submarino. Mas foram lá operar. Era o que tinha. E vamos com o que tem. Né? Então, assim, o fato da guerra que chegou no Brasil e não chegou com soldados alemães desembarcando em praias nordestinas, chegou pelo mar e no mar, também dificulta essa narrativa. Né? Mas ela está presente. Tem agora um trabalho de muitos historiadores lá nordestinos fazendo trabalhos muito, muito, muito interessantes sobre a guerra no Nordeste. A gente está aqui, muito da nossa cultura é conformada, infelizmente, ainda nesse eixo Rio-São Paulo. E a guerra não chegou tão forte aqui no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro. Mas no litoral nordestino, essa guerra chega muito forte. As praias amanhecem com dezenas de cadáveres. Em 42, em agosto de 42, praias da Bahia e de Alagoas amanheciam com dezenas de cadáveres. Né? A guerra está lá, clara para aquela população das cidades do litoral nordestino. Ela está ocorrendo. Pequenos navios, como a barca Jacira, que era uma barca que fazia transporte de pequenas frações de carga de uma cidade para outra do litoral baiano, é afundada pelo 507 com tiros de canhão. Então, gente simples, mestres arrases muito simples, dão de cara com submarinos alemães e são afundados. São mortos. Né? Essa guerra lá no Nordeste, ela é muito clara, e tem uma nova geração de historiadores trabalhando lá no Nordeste. Excelente. Produzindo trabalhos que esclarecem para a gente quanto essa guerra foi violenta e foi presente para os brasileiros nesse período. Né? E era uma guerra que, de fato, estrangularia, se bem sucedida, a economia brasileira, que era baseada no transporte de mercadorias entre as cidades brasileiras e no abastecimento de insumos importantíssimos que vinham do exterior. Sim. Né? Petróleo, carvão, tudo vinha do exterior. Né? E que se uma força de submarinos alemã conseguisse estrangular esse comércio, a economia brasileira parava. Né? E esse seria o objetivo da guerra submarina, fazer as economias pararem. Né? Excelente, maravilha. Excelente. Muito bom.
A gente vai chegar no final, mas Carlos, eu vou avisar você. Nós vamos chamar você para o podcast. Vai ter um V2 aí. Sim, vai ter. Não só sobre isso, tá? Todo o assunto Marinha Brasileira é fantástico. Desde mesmo a própria criação da Marinha Brasileira na Guerra de Independência. A própria Guerra de Independência brasileira, ela é falada zero nas escolas brasileiras. Eu tenho 44 anos, eu aprendi na escola que... Tenho 44 só, você que tem cara de velho. Eu aprendi que Dom Pedro foi lá, levantou a espadinha, né, independência ou morte, enquanto ele estava mijando lá no Ipiranga e foi embora. E nada mais aconteceu. Você entendeu? Talvez até fizesse a independência de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Espírito Santo. Mas assim, mas nada mais aconteceu. Lá pra cima ninguém ia. E lá pra baixo, na Cisplatina também. Lá pra baixo. O resto. Então, tem muita coisa ainda pra gente conversar, tem muita coisa de Marinha pra gente conversar, pra gente explorar. Eu acho que pegar daquela pauta fantástica que você fez, focar num assunto e destrinchar esse assunto e fazer alguns podcasts focadinhos ali nesse assunto. Eu quero me acusar como culpado de propor uma pauta tão extensa. Não, eu já estava. Olha só, não. Todas as filigranas da Segunda Guerra Mundial que eu não tratei, mas foi por causa dessa pauta muito extensa. Carlos, você não viu uma pergunta do Marco Túlio? Fica tranquilo, porque eu já estava com essa intenção. Quando o Campiani falou comigo, chama ele, que esse é o cara que vai falar sobre... Grande amigo, o Campiani. Sobre Segunda Guerra Mundial. Eu passei umas imagens para ele de uniformes da Marinha Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que ele disse que ia agregar lá a loja dele, a Overlord, e ainda não fez. Quero comprar isso dele. Mas o grande problema do Campiani é que Campiani é a nossa arma de dissuasão em massa, com aquela voz dele, né? Marco Túlio, você tem que saber... Porra, então, enfim, todo mundo já tem medo com aquela voz apolítica dele, né? Grande historiador. É excelente, e ele havia falado para mim, olha, chama esse rapaz, que ele sabe todos os pormenores da Marinha, então, enfim, Guerra do Paraguai, que é um assunto que ainda eu acho que é interessantíssimo falarmos. Exatamente. Essa coisa do Almirante Alexandrino, até porque eu gosto muito dessa marinha que brota na Primeira Guerra Mundial, é interessantíssima. E falar sobre os sonares e radares adquiridos na Segunda Guerra Mundial, que eu também estou com uma pergunta já aqui. Tecnologia nacional, como é que foi? Já estou com uma pergunta já pronta. A gente chega lá. A gente chega lá. Então, tá bom. Carlos, obrigado pela tua participação. Foi excelente e a gente vai fazer outros podcasts. Canadá, beijo para você, viu? Olha, só falando sobre filmes da Guerra Naval, eu esqueci de mencionar um. Afunda em Bismarck. O melhor dele é o final. O melhor dele é o final, concordo plenamente com você. A melhor parte é o final. Muito bom. Mac, Paulos, valeu. Abraço, muito obrigado, hoje, Carlos. Viu? Muito obrigado. Ficamos porque a pauta estava longa, mas eu vou pedir para o Carlos, não agora, né? Já estamos bem avançados no tempo, mas a gente fala em off para colocar para o nosso ouvinte uma lista de sugestões de livros interessantes para o estudo de guerra naval. Maravilha, então, excelente. Não só para o ouvinte, tá? Para mim ótimo. também. E vou agregar umas fotos. Vou agregar umas fotos também para vocês colocarem aí e tal. Perfeito, na edição. Ótimo, maravilha. Voltaremos a falar sobre Guerra do Paraguai, porque, né? Merece. Com certeza. Então, tá bom, meu caro ouvinte. Obrigado para você que ficou até agora. Um grande abraço. Tchau.